Olá, olá, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Nubia Gonçalves, do canal O Império da Mente. E hoje, de alma lavada, vou contar pra vocês uma história lascada. Por que uma história lascada? Nem esperei. Vocês vão escutar alguns barulhos aqui, não assusta não, tá, gente? É a vizinhança. Por quê? Fiquei sabendo essa história hoje e eu vou falar uma coisa. Quem tem Exu e Pombagira, menina do céu, cuidado. Senta que você vai entender o que eu vou falar pra você. Tem gente que nem imagina que o seu ano, esse ano, vai ser um inferno. Sim, senta, pode sentar que essa história vai valer a pena. Só que antes, eu vou ter que contar um pouquinho a história antes pra vocês entenderem. Por quê? Calma que você vai entender, porque são 3 anos dessa confusão. Confusão? Sim, vou ter que contar o início para vocês entenderem o final dela. Vai ter mais outras coisas? Realmente vai ter o grande final, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas senta que você vai entender. Mas para quem chegou agora ao canal, sejam bem-vindos. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Que essa história é um fato real e que, como eu falei, tem 3 anos. Então eu vou resumir ao máximo, mas tem toda uma playlist aqui que a gente conta esse caso aqui. Olha a playlist de relacionamento, vocês vão ver. Vocês vão entender essa história. Vamos lá, recapitulando um pouco. Por que um pouco? Há mais ou menos uns 3 anos. Essa mulher que estava casada, basicamente, morando com um rapaz já tem mais de uma década, né? E ele entrou em depressão e foi fazer tratamento com um psicólogo na época. Só que esse cara tá casado, começou a cantar a pessoa e a pessoa caiu nessa história toda. E aí virou aquele furdunço. Tá. E virou essa confusão, a mulher ficou sabendo e separaram, tá. Só que não teve, foi só isso a separação, gente. Teve toda a parte oculta que essa pessoa ficou agindo nas costas dessa pessoa. E que das outras vezes ela ficava moada e tal. E quando essa pessoa chegou até mim, ela me contou a história, eu falei assim: você quer ajuda? Eu posso te ajudar, eu vou te ensinar como a gente vai fazer as coisas. Tá. Aí foi quando ela começou a cultuar a ancestralidade dela, feminina e masculina, que é Exu e Pombagira ancestral. Tá. Com isso ela começou os cultos e tal, pra se fortalecer, porque pra ela não foi fácil. Ela teve perdas na família muito severas e muito significativas, ao ponto dela procurar depois ajuda. Pra você ver o trauma que essa pessoa ficou. E ainda tá em tratamento ainda. Tá. E com isso, né? Conversa vai, conversa vem. E o cara prometendo mundos e fundos e tal. Chegou no ponto que o Exu e a pombagira dela mostrou a verdadeira face do atual ex-marido. Que ele que não prestava. E que a outra também não é boa pisca? Não é. Mas ele é o maior errado. E com isso se fazia de santo. O que acontece? Com isso ela terminou com ele, voltou, ela percebeu que ele que travava a vida dela e que ele nunca valorizou, como ele, tudo que ele não fez para ele fazia para outra. Ou seja, a pessoa que teve ao lado dele um dos piores momentos da vida, ele não valorizou. Tá. Depois disso, né, eles finalizaram o relacionamento e essa ex atacando ela no oculto. E lá vai nós com a galerinha, né, Exu e Pombagira. Detalhe, ela não mudou de religião, gente. Ela continua cultuando a sua religiosidade conforme ela gosta. Ela só deu atenção à ancestralidade dela, que todo mundo tem. Tá. O que acontece?
E foi indo. Gente, foi tanta confusão que eu olhei e falei assim, gente do céu, se não fosse o Exu e a pombagira dela, sinceramente, ela já teria partido. O negócio foi feio. Feio, mas muito feio mesmo. Ela sofreu uma perseguição que todas as pessoas que ela conta, todo mundo fica horrorizado como é que você aguentou. É uma ancestralidade feminina e masculina chamado Exu e Pombagira. O que eles fizeram hoje? A pessoa continuou aprontando, né, gente? Tava achando que não ia, né? Dar nada. Mas o que acontece? Aí ela foi resolver alguns assuntos, né? Voltando no dia de hoje. Ela foi resolver alguns assuntos na cidade lá, algumas coisas e tal, mexe daqui, mexe lá, que ela tinha que resolver. O que aconteceu? O Exu dela e a pombagira deve ter outra coisa. Hoje é dia tal. Lembra que você ia fazer? Que ela ia lá falar para as pessoas de cargo maior lá nessa história, contar a verdade, né? O que esse casal bonitinho tava apontando, né? E o povo lá, né? Os que trabalham com ela, todo mundo tava sabendo essa história. Mas a galera, os que administram a cidade não sabia. Menino, o povo ficou assim, embasbacado. Eu hoje fiquei assim, minha nossa senhora, vocês fizeram melhor do que eu imaginava. Eu tinha até gravado esse vídeo já contando essa história, só que hoje chegou assim, pá, vamos contar a história, que eu nem postei ela ainda, né? Eu ia postar, nem vou colocar. Já voltou com a história quase finalizada, falta só um boom da cidade inteira saber, mas vamos lá. Continuando a história. E ela foi, né? Ela falou assim, que ela morre de medo. E ela pegou a condução dela e foi. Andou rápido pra Dedéu. Ela falou assim, tem lugar que eu não costumo passar. Tamanho eu tenho medo. E minha mentora pegou eu e nós casquetamos lá pra prefeitura. Conversar com a pessoa. E eu... Meu Deus, o que vocês aprontaram? Ela chegou lá dentro de cara com as duas primeira dama. Deu de cara com as duas, ia saindo. E ela foi, sentou e contou a história. Assim, o que você faria se você soubesse que tem uma funcionária sua está tendo um relacionamento com um paciente? As mulheres já ficou assim, né? Pois é, ela foi, sentou e começou a contar a história, que ela teve esse problema e que, inclusive, ela teve problemas de depressão, dentre outros problemas de ordem psicológica, porque os traumas que ela passou e tudo que ela fez no oculto contra ela, que se não fosse o Exu dela e a pombagira dela, ela tinha descido mesmo. E que, inclusive, na porta da casa dela, ele foi, inclusive, os dois, que ela deu uma surra no caboclo. E o homem é um homem de idade. E a amante é mais nova do que ele. E aí, vixe. E ela contou toda a história. Contou que ela, inclusive, fez até um boletim contra ela, que ela foi na delegacia e ela contou pro delegado, olha, fizeram isso, isso e isso. Agora imagine se você tivesse um relacionamento com a sua secretária. Você iria aceitar? Aí o delegado ficou assim, né? E o povo achou que ela tinha andado encaminhado, né? Alguma denúncia, né? Ela falou assim, não. Naquele momento eu estava precisando de sossego, porque eu não estava tendo sossego. Eu estava com problema sério de saúde emocional, porque isso me afetou muito, me abalou bastante. E eu preferi ficar quieta porque eu precisava de sossego, que ela queria. Só que o pessoal não deixou ela de sossego. E tá atacando no oculto, tá fazendo um monte de coisa. E ele não tem vergonha. Porque de manhã, antes dela ir lá, ele, na maior cara de pau, rindo, debochando na cara dela, que, ou seja,
Ah, agora eu tô de boa, né? Pra gente voltar, ou seja, para ele continuar o mesmo tipo de cara de pau, gente. Quantos homens que tá lá com a outra e tá jurando pé junto que não tem nada. Detalhe, calma que isso eu tô contando do que houve lá que ela contou pros superiores dessa pessoa. O que aconteceu? As mulheres ficaram assim. Quê? E ela contou, ela deu dados, especificou que é desde quando ela começou a ter esse relacionamento, foi antes deles assumir, e agora, depois todo o processo, todo o tempo que eles estavam, né, no cargo, e agora, de novo, ainda estão. E aí ela tem processos nas costas, tem um monte de gente que detesta ela, e ela usou magia de todas as formas para destruir essa pessoa. Ou seja, ela usou a parte humana e a parte oculta. Essa mulher hoje, ela tá viva graças à espiritualidade dela. Que muita gente demoniza Exu e Pombagira, mas eles foram o verdadeiro pai e mãe. Se não fosse eles, eu te garanto, ela não estaria viva. Porque eu estou longe, não teria como eu ficar o tempo todo. E eles o tempo todo fiéis, cuidando dela. O que acontece? E ela chegou, ela contou tudo, tintim por tintim, que eles estavam fazendo toda essa chacota, que a cidade inteira sabe, inclusive os funcionários sabem, tinha muitos funcionários sabem, o psicólogo dela sabe, o psiquiatra sabe. Então, assim, todo mundo tá sabendo, só vocês que estão dormindo no ponto, né? Foi mais ou menos isso que ela deu a entender. E acontece que os superiores dessa pessoa fica fazendo vista grossa, né? E eu sentei, né? Falei, o quê? Contei todos os detalhes. Elas ficaram assim, com cara de tacho, não sabia o que falar. E o negócio foi assim tão engraçado que a mentora dela antes preparou todo o terreno para que ninguém sabe, né? Quem é a pessoa que fez essa história. Ou seja, que deu a capivara inteira sobre os dois bonitos, né? O que vai acontecer com essa história? Ela contou toda a história, todos os pormenores, contou que eles fizeram tudo isso contra ela, que ela quase sofreu um acidente, que ela foi muito machucada, teve todos os danos morais, psicológicos e emocionais muito severos, a ponto dela piorar a situação dela. Ela tá tentando, inclusive, né, ter o benefício dela porque foi cortado, porque toda vez que ela tentava falar com o bonito lá, a parte dela, a parte financeira, das coisas que ela queria receber, gente, tudo travava. Então, às vezes você vai dar a chance e essa pessoa é o seu pior carcereiro. Nesse caso era. Porque a parte financeira dela, tudo travava. E quando ela se livrava dessa interação com esse homem, a vida dela melhorava. Ou seja, o tempo todo que ele colocava a mulher como a vilã, a mentora dela virou a história, mostrou para ela claramente quem era a pessoa com que ela havia se relacionado há mais de uma década, e ela percebeu que ela perdeu tempo, que ela não estava com um homem, sim com um moleque. Dada a circunstância da história, as pessoas ficaram horrorizadas com o tamanho da bomba que caiu no colo delas. E detalhe, gente, e pior que todo mundo sabe mesmo. E outra coisa, tem testemunhas. O que não falta é testemunha. E ela pegou e mostrou a foto dos bonitos e tal. Falou não, falou tudo. Ela deu a capivara inteira para esse pessoal. E eu sentei do lado de cá, gente, eu fiquei assim. Tia, eu quero dar um beijo
na pombagira dela. A senhora fez melhor do que encomenda. Melhor do que encomenda. Porque agora, o que isso vai acontecer, gente? Ela está em off, ou seja, fora, e tem gente que detesta ela, que tá até arranhando o carro dela, arranhando o carro da pessoa. Essa pessoa ela era tão odiada que até o carro dela tá sendo arranhado. O negócio tá tão feio pro lado dessa pessoinha, desse casal, que todo castigo ainda é pouco. Calma que ainda só piora. Aí o bonito, né? Tá lá, né? É que ela tá com ele e tá pegando os outros. Aí os outros meteu o pé na bunda dela, ela tá com ele lá, né? Passando raiva nela, né? E ela, né, pra todos os efeitos, tá em relacionamento com outra pessoa, né? Realmente. O que acontece? A outra ex-mulher está noiva de outra pessoa. E ele tendo que chupar essa manga amarga. E nem doce era amarga. De tanto que ele olhou, viu. Então, ou seja, a primeira ex-mulher já está de casamento marcado com outra pessoa. E a atual ex-namorada de uma década já está namorando com outra pessoa. Ou seja, chupa que é de uva. É. Quem fez isso? Uma senhorinha chamada Pombagira. Em conjunto, né? Eles se trabalharam entre si para honrar, porque uma pessoa que era desonrada pelo atual ex-companheiro e que estava tentando fazer com que a outra fosse a pior, mas a verdade absoluta, o desavergonhado era ele que nunca mereceu, porém ele usava sempre o benefício da dúvida, e a pombagira dele pegou a máscara dele e fez assim, ó. Em cada desgramado, agora eu vou te mostrar quem é você. E mostrou assim, de trás para frente, de frente para trás, virou aquela alvoroço. O que acontece? Gente, a cidade, eu queria ser uma mosca para me ver essa história. Eu queria estar lá para ver o furdunço que isso vai virar, porque ela vai ter que tomar uma providência. Agora pensa, todos os seus funcionários sabem do rolo. Se você não fizer nada, você vai estar aqui compactuando para que outros funcionários ajam da mesma forma. Ou seja, ela vai ter que agir de uma forma bonitiva e exemplar. E a pessoinha que está mexendo com todas as coisas erradas, pasmem, tá respondendo processo. E com tudo isso que está acontecendo, é arriscado ela perder o emprego, a cidade inteira apontar eles. Infelizmente a família vai também vai sujar, né? As duas ex, né? No caso. E a cidade inteira vai saber. Da canalice dos dois. Agora pensa se tudo que tá debaixo do tapete subir. Isso que mal começou o ano. E a capivara já rodou. E aí, cabeças estão rolando. Do jeito está rolando. E essas pessoas hoje estão dormindo com a cabeça fritando. Porque isso é um escândalo. E isso eles vão ter que tomar uma medida muito séria. Porque se a prefeitura inteira tá sabendo, isso vai abrir precedente para todos os outros continuar a bagunça. Você já imaginou, gente, se fosse uma empresa? O furdunço disso? Pois é, mais ou menos isso. Aí o vídeo ficou longo porque eu tive que contar toda a história. E agora? Ela tá lá, igual eu, de alma lavada. E eu olhei e falei assim, tia, tu merece um beijo. A pombagira dela. Que depois dessa, nem eu calcularia tão perfeitamente como a senhora fez. Porque contou tudo na maior classe, toda a história. Detalhe, ela vai ficar sossegada e ela vai tentar saber quem é que foi que contou. Gente, quando o pombagira fala assim, agora você me paga
senta e aprenda, porque elas são terríveis. E essa história eu estou resumindo. Calma que ainda falta a recuperação, né? Porque eles vão ter que tomar uma punitiva contra essa profissional, que não poderia. E esse homem, não sei o que vai rolar com ele, mas a profissional, você pode ter certeza que a cabeça dela vai rolar. E isso vai reverberar na cidade toda. E eu vou ficar sabendo, claro, eu vou contar depois. Mas isso eu não sei quando. Vamos esperar o que vai virar. Só sei que eu tenho certeza que tem 2 casais hoje dormindo de cabeça quente. Porque essa história é muito feia. Detalhe. Agora vão ter que tomar atitude, porque se ela quiser entrar na justiça contra todos eles ali, vai dar um furdunço pior ainda. Ou seja, vão ter que dar respaldo sobre essa resolução para servir de lição. E detalhe, vai cair a fulano e vai cair um monte de gente. Essa capivara, minha filha, depois eu vou contar pra vocês, porque agora é só o que eu tenho agora. E senta que Exu e Pombagira lascando 2 malandros. Ou seja, em pleno início de ano. É isso. E eu de cá vou continuar vendo aqui. Enquanto isso, vou mandar vocês estar atualizados. Vou contar? Vou. Mais pra frente, eu não sei como, mas eu vou contar. Tá bom, gente? Um beijo e tchauzinho.